Você já parou para pensar nos sonhos que tem à noite? Será que eles são apenas fruto da nossa mente ou podem ter um significado maior? Eu sou uma discípula apaixonada por Jesus, e hoje quero compartilhar com você uma das formas mais incríveis como Deus escolhe falar com seus filhos, através dos sonhos. Desde os tempos bíblicos, Deus tem usado sonhos para revelar seus planos, trazer direção, consolo e até advertências. Quer saber como identificar quando um sonho vem de Deus? Ou como Ele pode usar os seus sonhos para transformar sua vida? Não saia daqui, porque eu acredito que Deus pode estar falando com você de uma maneira que talvez você ainda não tenha percebido. Antes de começarmos, quero te pedir algo especial. Comente aqui abaixo a frase: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Essa frase é uma declaração de fé e uma maneira de mostrar que você está disposto a ouvir a voz de Deus. Deixe esse comentário e abra seu coração para receber o que Ele tem para você. Agora, vamos mergulhar na palavra e descobrir como Deus fala através dos sonhos. Prepare-se, porque esta reflexão vai edificar a sua vida e te aproximar ainda mais do Senhor. A passagem bíblica de hoje é Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 11. Ela diz: José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele disse: "Ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar?" E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. "Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: Que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você?" Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Aqui vemos José recebendo sonhos que claramente vinham de Deus. Eles não eram apenas mensagens simbólicas, mas revelações sobre o futuro. Esses sonhos foram o início de um propósito maior que Deus tinha para ele, e mais tarde salvariam sua família e toda uma nação. José nos ensina que os sonhos dados por Deus carregam propósito. Eles podem parecer incompreensíveis no início, ou até mesmo causar conflitos, como aconteceu com ele e seus irmãos. Mas, no tempo certo, Deus revelou o significado completo e mostrou como esses sonhos faziam parte de seu plano. No exemplo anterior, vimos como Deus revelou seus planos para José através de sonhos. Agora, precisamos entender como discernir se um sonho vem realmente de Deus ou se é apenas fruto da nossa mente ou emoções. Nem todo sonho é uma mensagem divina, mas Deus usa essa forma para comunicar verdades profundas, assim como Ele fez com José. Para isso, vamos comparar a experiência de José com a história de Daniel, relatada em Daniel capítulo 2, versículos de 1 a 23. Nessa passagem, Deus revelou o significado de um sonho que perturbava profundamente o rei Nabucodonosor. O rei buscou conselhos entre magos e sábios, mas nenhum deles pôde interpretar o sonho, até que Daniel, confiando em Deus, trouxe a revelação. Os dois exemplos mostram características importantes dos sonhos que vêm de Deus. Primeiro, eles sempre apontam para algo maior do que nós mesmos. No caso de José, seus sonhos mostravam que Deus tinha um propósito grandioso para a sua vida. Já em Daniel, o sonho revelava a soberania de Deus sobre os reinos da terra. Além disso, os sonhos dados por Deus são consistentes com sua palavra e trazem clareza no tempo certo. Ao discernir um sonho, pergunte a si mesmo: ele glorifica a Deus? Ele está alinhado com os princípios bíblicos? Como José e Daniel, devemos buscar sabedoria e orientação em Deus para entender o que Ele está nos dizendo. Tendo explorado os sonhos de José e a interpretação de Daniel, agora vamos observar como Deus utiliza sonhos para dar direção e proteger seus filhos. Um exemplo poderoso
é encontrado na história de José, o marido de Maria, em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15. Essa passagem diz: Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Aqui, vemos que Deus, por meio de um sonho, alertou José sobre o perigo iminente e o orientou a proteger Jesus e Maria. Isso nos ensina que os sonhos, dados por Deus, podem ter um papel crucial em momentos de decisão ou perigo, servindo como um meio de guiar e guardar seu povo. Comparando com os exemplos anteriores, como o sonho de José no Antigo Testamento e a interpretação de Daniel, notamos que em todos os casos, Deus agiu soberanamente para cumprir seu propósito. No entanto, o sonho de José em Mateus foi uma intervenção direta para proteger o Salvador, mostrando que Deus não apenas revela planos futuros, mas também age no presente para proteger e cuidar. Você já passou por uma situação em que um sonho trouxe direção ou proteção para a sua vida? Quando Deus fala, é sempre para nosso bem e para a sua glória. Por isso, devemos estar atentos e buscar a orientação dele em oração e na palavra. Deus também usa sonhos para trazer consolo e esperança em momentos de angústia. Um exemplo marcante disso é encontrado em Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 15, quando Jacó tem um sonho enquanto fugia de seu irmão Esaú. A passagem diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela um travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Neste momento de solidão e incerteza, Deus usou o sonho para assegurar a Jacó que ele estava com ele e que havia um grande propósito para a sua vida. A visão da escada, conectando o céu à terra, simbolizava a ligação entre Deus e a humanidade, um lembrete poderoso de que Deus está presente, mesmo em nossos momentos mais difíceis. Comparando com os sonhos de José, que apontavam para seu futuro como líder, o sonho de Jacó foi um bálsamo imediato para um coração aflito. Em ambos os casos, Deus demonstrou que está no controle, seja trazendo uma visão de futuro ou uma palavra de conforto no presente. Quando enfrentamos momentos de incerteza, como Jacó, podemos buscar a voz de Deus que nos consola e renova nossa esperança. Ele é fiel para nos lembrar que não estamos sozinhos e que suas promessas permanecem. Vimos até agora como Deus usa sonhos para revelar planos, proteger e consolar. Mas o que acontece quando respondemos à voz de Deus nesses sonhos? Um exemplo significativo é a experiência de Salomão, relatada em 1 Reis, capítulo 3, versículos de 5 a 15, quando Deus lhe aparece em um sonho e faz uma oferta extraordinária. A passagem diz: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e disse: Peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: Tu mostraste grande bondade ao teu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel a ti, justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer.
o teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e para distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão pediu sabedoria, e Deus, satisfeito com sua resposta, concedeu-lhe não apenas isso, mas também riquezas e honra como nunca houve em Israel. Este sonho nos mostra que responder à voz de Deus com humildade, fé e discernimento pode liberar bênçãos extraordinárias. Comparando com o sonho de Jacó, que trouxe consolo e reafirmação de promessas, o sonho de Salomão destaca a interação ativa com Deus. Enquanto Jacó recebeu um lembrete de que Deus estava com ele, Salomão teve a oportunidade de dialogar com o Senhor, mostrando que Deus valoriza nossas respostas. Quando Deus fala conosco, seja por sonhos ou outros meios, Ele espera uma atitude de humildade e prontidão para obedecer. Assim como Salomão, precisamos buscar aquilo que agrada a Deus e reflete sua vontade para a nossa vida. Deus também usa sonhos para nos alertar sobre perigos e nos conduzir à segurança. Um exemplo claro está em Mateus capítulo 27, versículo 19, onde Pilatos é avisado por sua esposa sobre Jesus. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Embora esse sonho não tenha sido dado diretamente a Pilatos, ele revela a misericórdia de Deus em alertar as pessoas, mesmo em momentos de decisão crítica. O aviso, infelizmente, foi ignorado, mas ainda assim, foi um testemunho da justiça divina, diante da condenação injusta de Jesus. Comparando com o sonho de Salomão, em que Deus ofereceu uma bênção, o sonho da esposa de Pilatos era um alerta. Ambos mostram que os sonhos dados por Deus têm propósitos específicos. Enquanto alguns nos fortalecem ou nos abençoam, outros nos avisam sobre escolhas erradas ou perigos iminentes. Esse episódio nos ensina que é crucial prestar atenção às advertências que Deus nos dá. Ele usa sonhos, sua palavra e até pessoas ao nosso redor para nos alertar sobre decisões que podem nos afastar dele. Ignorar esses avisos pode ter consequências graves, mas ouvir e obedecer à voz de Deus nos conduz à segurança e à paz. Os exemplos anteriores nos mostram que Deus fala por meio de sonhos para instruir, confortar e alertar. Agora, vamos refletir sobre a importância da obediência quando Ele nos revela algo. Um caso marcante é o de José, o marido de Maria, que aparece novamente em Mateus, capítulo 1, versículos de 20 a 24. A passagem diz: Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José não apenas recebeu uma revelação extraordinária sobre o nascimento de Jesus, mas também demonstrou obediência imediata. Ele confiou em Deus, mesmo quando a situação parecia desafiadora e poderia gerar julgamentos da sociedade. Sua resposta revela como a fé e a obediência são cruciais para cumprir o propósito divino. Comparando com o sonho da esposa de Pilatos, vemos um contraste entre ouvir e agir. Enquanto a mensagem de alerta foi ignorada por Pilatos, José prontamente obedeceu à instrução divina. Essa diferença nos lembra que não basta ouvir. Precisamos agir conforme a direção de Deus. A obediência é a chave para experimentar as promessas e os planos de Deus em nossa vida. Quando Ele nos fala, seja por sonhos ou pela palavra, nossa resposta deve ser de fé e submissão. Assim como José, seremos instrumentos nas mãos do Senhor para algo muito maior do que podemos imaginar. Deus não apenas fala através dos sonhos para instruir ou alertar, mas também para fortalecer nossa comunhão com Ele. Um exemplo profundo
Disso é encontrado na experiência de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 9, Deus aparece novamente a Salomão em um sonho, depois que o templo e o palácio foram concluídos. Depois que Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, e de realizar tudo o que planejara, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a oração e o pedido que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para nele pôr o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão sempre nele. Se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, fazendo tudo o que ordeno e obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, estabelecerei o seu trono sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e deixarem de cumprir os mandamentos e os decretos que lhes dei, e forem servir a outros deuses e adorá-los, então eliminarei Israel da terra que lhes dei, e rejeitarei este templo que consagrei em favor do meu nome. Esse sonho foi um marco de renovação da aliança de Deus com Salomão, reforçando a necessidade de fidelidade e comunhão. Aqui, Deus usou o sonho para lembrar Salomão que sua presença era o fundamento de tudo o que ele havia conquistado. Comparando com a obediência de José ao sonho que recebeu, percebemos que tanto José quanto Salomão foram chamados a alinhar suas vidas ao plano divino. Mas enquanto o sonho de José envolveu uma decisão imediata, o de Salomão reforçou um relacionamento contínuo de fidelidade com Deus. Essa reflexão nos ensina que sonhos não são apenas eventos isolados, mas podem ser momentos de profunda comunhão com Deus. Quando Ele nos fala, é um convite para estarmos mais perto dele, reconhecendo sua soberania e respondendo com fé e devoção. Deus também usa sonhos como uma forma de preparar seus filhos para o chamado que tem para suas vidas. Um exemplo poderoso é encontrado na vida de Gideão, em Juízes capítulo 7, versículos de 9 a 15, onde Deus confirma sua direção através de um sonho. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça contra o acampamento, pois vou entregá-lo em suas mãos. Se você está com medo de atacá-lo, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Assim, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste tinham se espalhado pelo vale, como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os seus camelos, pois eram mais numerosos que os grãos de areia da praia. Gideão chegou bem na hora em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Ele dizia: tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando contra o nosso acampamento. Ele bateu com tanta força numa tenda que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou ao acampamento de Israel e gritou: levantem-se. O Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Aqui, Deus usou o sonho de um inimigo e a interpretação de outro para fortalecer a fé de Gideão. Isso revela que Deus pode usar sonhos de maneiras inesperadas para preparar seu povo para agir com coragem e confiança. Comparando com o sonho de Salomão, que reforçou a comunhão contínua com Deus, o sonho relatado no episódio de Gideão teve um propósito específico: trazer encorajamento e confirmar o chamado de Deus. Ambos, porém, nos mostram que os sonhos dados por Deus têm o poder de transformar nossas perspectivas e nos alinhar com sua vontade. Deus nos prepara para nossos desafios, e às vezes isso acontece em momentos em que estamos inseguros ou temerosos, como Gideão estava. Os sonhos podem ser ferramentas de confirmação divina, mostrando que ele já tem tudo sob controle. Um aspecto crucial dos sonhos dados por Deus é que eles manifestam sua soberania, revelando que ele governa sobre tudo e todos. Um exemplo poderoso disso está em Gênesis capítulo 41, versículos de 15 a 36,
quando José interpreta os sonhos de Faraó. Faraó disse a José: "Tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Mas ouvi dizer que, ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo." Respondeu-lhe José: "Isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável." Então o Faraó contou a José: "Em meu sonho, eu estava de pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas gordas e de boa aparência, e elas começaram a pastar entre os juncos. Depois delas, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que pareciam as piores que já vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoraram as 7 vacas gordas que haviam aparecido primeiro. Mesmo depois de as terem comido, ninguém podia perceber isso, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam num só pé. Depois delas, brotaram outras 7 espigas murchas e ressequidas pelo vento leste. As espigas magras devoraram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas nenhum deles conseguiu explicar-me. Então José lhe disse: "Os 2 sonhos do Faraó são um só. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer." José, ao interpretar os sonhos, revelou a soberania de Deus sobre a natureza, a economia e o destino das nações. Deus estava mostrando a Faraó que um período de fartura, seguido por escassez, estava por vir e que ele, como Senhor de toda a criação, já havia estabelecido um plano para salvar o Egito. Comparando com o sonho de Gideão, que trouxe encorajamento em um contexto de batalha, o sonho de Faraó destacou o governo absoluto de Deus, mesmo sobre reis e reinos. Ambos os casos mostram que Deus usa sonhos para cumprir seus propósitos, mas com aplicações distintas. Enquanto um fortaleceu um líder em guerra, o outro preparou um reino para uma crise. Esses sonhos nos ensinam que Deus está no controle absoluto de tudo. Eles são um lembrete de que nada escapa à sua atenção e de que Ele usa todas as coisas para realizar seus planos. Alguns sonhos dados por Deus carregam mensagens que revelam mistérios profundos e verdades espirituais que impactam gerações. Um exemplo notável está em Daniel capítulo 7, versículos de 1 a 14, onde Daniel tem um sonho com visões sobre reinos futuros e a soberania eterna de Deus. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo: "Na minha visão à noite, vi os 4 ventos do céu agitarem o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, de modo que ficou em pé, como um homem, e recebeu mente humana. A seguir, apareceu um segundo animal, que parecia um urso. Ele se levantou de um dos lados e tinha 3 costelas entre os dentes. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal, que parecia um leopardo. Nas costas tinha 4 asas como as de uma ave. Este animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Este sonho de Daniel é uma revelação profética, apontando para a ascensão e queda de reinos terrestres e, finalmente, para o reino eterno de Deus. Ele demonstra como os sonhos dados por Deus podem conter verdades sobre o passado, o presente e o futuro, revelando sua soberania sobre o tempo e os acontecimentos. Comparando com o sonho de Faraó, que tratava de um evento específico no Egito, o sonho de Daniel tem uma dimensão muito maior, abrangendo várias eras e reinos. Ambos os sonhos, no entanto, mostram a supremacia de Deus e sua capacidade de revelar mistérios que o ser humano não poderia compreender sem sua intervenção. Essas visões nos lembram que Deus é o autor de toda a história e que suas revelações, mesmo quando complexas, sempre apontam para sua glória e para o cumprimento de seus planos.
Os sonhos dados por Deus não apenas impactam o sonhador, mas muitas vezes se tornam testemunhos poderosos para aqueles ao seu redor. Um exemplo marcante está em Atos capítulo 16, versículos de 9 a 10, na vida do apóstolo Paulo. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: "Passe a Macedônia e ajude-nos." Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aqui vemos que, por meio de um sonho, Deus orientou Paulo e seus companheiros a irem para a Macedônia, onde o Evangelho alcançaria novas regiões e transformaria vidas. Esse sonho não foi apenas uma instrução divina, mas também um testemunho de como Deus guia seus servos para cumprir sua missão redentora. Comparando com o sonho de Daniel, que revelou mistérios sobre reinos futuros, o sonho de Paulo teve um propósito prático e imediato: a expansão do reino de Deus. Ambos demonstram que os sonhos dados por Deus têm impacto eterno, mas enquanto Daniel recebeu uma visão global, Paulo foi conduzido a agir em um contexto específico. Essa história nos ensina que, quando Deus fala, Ele não apenas muda a nossa vida, mas também nos usa como instrumentos para transformar o mundo ao nosso redor. Os sonhos que vêm de Deus não são apenas para nós. Eles têm o poder de levar esperança, salvação e direção a outras pessoas. Deus também usa sonhos para fortalecer seus filhos em momentos de dificuldade, lembrando-os de sua presença e propósito. Um exemplo significativo está em Mateus capítulo 2, versículos de 19 a 21, onde Deus novamente aparece a José em um sonho. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: "Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino." Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Esse sonho veio em um momento crítico, depois de um período de exílio e incerteza para José, Maria e Jesus. Ele trouxe a confirmação de que o perigo havia passado e que Deus estava conduzindo cada passo de suas vidas. O sonho também reafirmou que, mesmo nas provações, Deus permanece fiel e provê direção. Comparando com o sonho de Paulo, que o conduziu à Macedônia, o sonho de José tinha um foco mais pessoal e protetivo. Ambos, no entanto, destacam a presença ativa de Deus na vida de seus filhos, guiando-os e fortalecendo-os nos momentos de desafio. Essa passagem nos ensina que, mesmo nos períodos de dificuldade, Deus fala conosco para renovar nossa confiança nele. Seus sonhos não apenas nos dão esperança, mas também nos lembram que Ele está no controle, cuidando de cada detalhe de nossas vidas. Deus muitas vezes usa sonhos para reafirmar suas promessas e fortalecer a fé daqueles que estão no centro de seu plano. Um exemplo profundo está em Gênesis capítulo 26, versículos de 2 a 5, na vida de Isaque. O Senhor apareceu a Isaque e disse: "Não desça ao Egito. Fique na terra onde eu lhe disser para ficar. Permaneça nesta terra por mais um tempo, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis." Embora não seja explicitamente mencionado como um sonho, a forma como Deus fala com Isaque, reafirmando a aliança feita com Abraão, possui a mesma natureza reveladora e íntima que vemos nos sonhos bíblicos. Isaque, assim como seu pai, precisou confiar na promessa divina e permanecer no local que Deus indicou. Comparando com o sonho de José, no qual Deus o orientou a retornar do Egito, vemos um paralelo na fidelidade divina. Em ambos os casos, a mensagem não apenas trouxe direção, mas também reafirmou que Deus é fiel às suas promessas, independentemente das circunstâncias. Essa reflexão nos mostra que Deus continua a falar, mesmo em meio às incertezas. Ele reafirma suas promessas,
fortalecendo nossa fé e nos lembrando de que Sua palavra nunca falha. Deus utiliza sonhos para nos convidar a confiar em Sua providência, mesmo quando não compreendemos totalmente os detalhes do que Ele está fazendo. Um exemplo marcante está em Gênesis capítulo 41, versículos 33 a 36, quando José, após interpretar o sonho de Faraó, oferece um plano para lidar com a crise vindoura. Agora, pois, escolha o Faraó um homem, criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deverá estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e armazenar o trigo sob o controle do Faraó, para que haja mantimento nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja destruída pela fome. José não apenas interpretou o sonho, mas agiu com confiança e sabedoria, reconhecendo que Deus estava guiando o processo. Sua confiança na providência divina permitiu que ele se tornasse um instrumento para salvar uma nação inteira. Comparando com a promessa feita a Isaque, vemos que, em ambos os casos, Deus não apenas fala, mas também convida seus servos a agir com fé, confiando em sua provisão. Enquanto Isaque precisou permanecer em uma terra estrangeira confiando na promessa, José precisou liderar em meio a uma crise, confiando que Deus tinha o controle. Esses exemplos nos ensinam que os sonhos dados por Deus são muitas vezes acompanhados por um chamado à ação e à confiança. Deus nos dá visões e planos, mas também nos equipa com sabedoria para participar de sua obra. Os sonhos dados por Deus frequentemente revelam a conexão entre o mundo natural e o sobrenatural, mostrando que ele age simultaneamente nos dois. Um exemplo impressionante está em Gênesis capítulo 28, versículos 12 a 15, na visão de Jacó. E ele sonhou. Viu uma escada apoiada na terra, cujo topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Este sonho foi uma revelação direta de Deus a Jacó, conectando o céu e a terra através da escada e destacando que Deus estava presente e ativo em sua vida. A escada simbolizava a mediação divina, um prenúncio do papel que Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, desempenharia ao unir o natural e o sobrenatural. Comparando com o sonho de José, onde Deus revelou planos futuros através de símbolos agrícolas, o sonho de Jacó trouxe uma visão do relacionamento eterno entre Deus e a humanidade. Ambos os sonhos, no entanto, ressaltam a fidelidade divina e a certeza de que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Esse sonho nos ensina que Deus está sempre presente, operando em nossa vida de maneiras que talvez não compreendamos no momento. Ele nos lembra de que nossa caminhada terrena está conectada ao propósito eterno que Ele tem para nós. Os sonhos dados por Deus frequentemente revelam sua justiça, expondo erros, corrigindo caminhos e trazendo equilíbrio às situações. Um exemplo claro disso está em Gênesis capítulo 20, versículos de 3 a 7, quando Deus aparece em um sonho a Abimeleque, rei de Gerar. Então, Deus veio a Abimeleque num sonho durante a noite e lhe disse: Você morrerá, pois a mulher que tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele quem me disse: Ela é minha irmã? E também ela o confirmou: Ele é meu irmão. Fiz isso de consciência limpa e de mãos puras. Então Deus lhe disse no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de consciência limpa, e por isso mesmo impedi você de pecar contra mim. Por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta
e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Neste sonho, Deus interveio diretamente para proteger Sara e corrigir Abimeleque, mostrando sua justiça e preservando seu plano de redenção. Apesar da ignorância do rei, Deus agiu para evitar um pecado maior e manter sua promessa a Abraão. Comparando com o sonho de Jacó, onde Deus reafirmou sua presença e promessas, o sonho de Abimeleque teve um propósito corretivo e imediato. Ambos os casos mostram o caráter justo e ativo de Deus, que age tanto para confirmar suas promessas, quanto para corrigir e proteger. Esse episódio nos ensina que Deus é justo em todas as suas ações. Ele corrige, orienta e preserva aqueles que estão sob seu plano, garantindo que sua vontade prevaleça em meio às nossas falhas humanas. Os sonhos que vêm de Deus muitas vezes servem para revelar sua presença real e seu poder absoluto. Um exemplo extraordinário é encontrado em Daniel capítulo 2, versículos 27 a 30, quando Daniel explica o propósito do sonho de Nabucodonosor. Daniel respondeu ao rei: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério que ele perguntou, mas há um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Aqui, Deus usou o sonho de Nabucodonosor para demonstrar que ele é o único que revela mistérios, afirmando seu poder e soberania. Daniel, por sua vez, reconheceu que a interpretação não vinha dele, mas do próprio Deus, mostrando que até os líderes mais poderosos estão sob a autoridade divina. Comparando com o sonho de Abimeleque, onde Deus agiu para corrigir e preservar, o sonho de Nabucodonosor serviu para mostrar a grandiosidade de Deus a um governante pagão. Ambos destacam que Deus usa sonhos para exaltar seu nome e fazer seu poder conhecido. Essa reflexão nos ensina que, por meio dos sonhos, Deus não apenas guia e corrige, mas também revela sua majestade. Quando ele fala, é sempre para nos lembrar de que ele está no controle, operando para que suas verdades sejam conhecidas por todos. Deus usa sonhos para nos chamar a uma obediência radical, muitas vezes nos conduzindo a decisões difíceis, mas alinhadas com sua vontade. Um exemplo impactante está em Mateus capítulo 2, versículos de 12 a 14, quando os magos recebem uma instrução divina. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Nesse episódio, Deus usou sonhos para salvar Jesus da ameaça de Herodes, tanto alertando os magos para evitarem o rei, quanto instruindo José a fugir para o Egito. Ambos os casos exigiram obediência imediata e sacrificial, demonstrando que os planos de Deus, embora nem sempre fáceis de seguir, são sempre para o nosso bem e para a sua glória. Comparando com o sonho de Nabucodonosor, que revelou o poder de Deus sobre reinos, os sonhos dados aos magos e a José tinham um foco mais prático e urgente: a preservação da vida de Jesus. Ambos, no entanto, destacam a necessidade de uma resposta ativa à mensagem de Deus. Essa reflexão nos ensina que obedecer à voz de Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores, é essencial para o cumprimento de seu plano. Ele nos chama a confiar nele, sabendo que sua sabedoria e propósitos são perfeitos. Os sonhos dados por Deus muitas vezes têm um papel fundamental no cumprimento de seus propósitos eternos, tanto na vida individual quanto na história da redenção. Um exemplo poderoso é encontrado em Atos capítulo 10, versículos 9 a 16,
quando Pedro tem uma visão que transformaria a compreensão do Evangelho. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Ele continha toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de maneira nenhuma, Senhor. Nunca comi nada impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Essa visão, embora não ocorresse enquanto Pedro dormia, carrega a mesma natureza reveladora dos sonhos bíblicos. Foi por meio dela que Deus quebrou barreiras culturais e religiosas, preparando Pedro para levar o Evangelho aos gentios, começando pela casa de Cornélio. Comparando com os sonhos dos magos e de José, que tinham um propósito imediato de preservação, a visão de Pedro teve implicações eternas, pois marcou a expansão do reino de Deus para além dos limites de Israel. Ambos, no entanto, mostram que Deus usa revelações específicas para direcionar seus filhos em momentos cruciais. Essa reflexão nos ensina que Deus não apenas cuida de nossas necessidades presentes, mas também nos chama a participar de seus planos eternos. Quando Ele fala, seja por sonhos, visões ou Sua palavra, Ele nos convida a sermos parte ativa de Sua obra redentora. Deus usa sonhos para alcançar corações e oferecer sua graça, mesmo aqueles que estão distantes dele. Um exemplo notável está em Mateus capítulo 27, versículo 19, quando Deus tenta alcançar Pilatos por meio de sua esposa. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. O sonho da esposa de Pilatos foi um alerta claro de Deus sobre a inocência de Jesus. Era uma oportunidade de graça, um convite para Pilatos reconsiderar sua decisão. Infelizmente, ele ignorou o aviso e cedeu à pressão da multidão, entregando Jesus para ser crucificado. Mesmo assim, essa passagem nos mostra o desejo de Deus de revelar a verdade e oferecer caminhos para que as pessoas se voltem para Ele. Comparando com a visão de Pedro, que revelou o plano de Deus para incluir os gentios em sua salvação, o sonho da esposa de Pilatos também carrega a intenção divina de trazer luz e oportunidade de arrependimento. Em ambos os casos, Deus manifesta seu desejo de alcançar todos os povos com sua graça. Essa reflexão nos ensina que Deus constantemente oferece oportunidades para nos alinharmos com sua vontade, seja por meio de sonhos, visões ou sua palavra. É nossa responsabilidade ouvir e responder a esses convites com fé e humildade. Deus usa sonhos para nos dar convicção sobre nossos propósitos em seu reino. Um exemplo poderoso é encontrado em Juízes capítulo 7, versículos 13 e 14, quando Gideão, ainda incerto de sua missão, recebe uma confirmação divina por meio do sonho de outra pessoa. Gideão chegou bem na hora em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Ele dizia: tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando contra o nosso acampamento. Ele bateu com tanta força numa tenda que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Esse sonho trouxe a Gideão a coragem necessária para liderar o povo de Israel contra os midianitas. Era um lembrete claro de que Deus estava com ele, capacitando-o para a missão. Apesar de suas dúvidas iniciais, Gideão compreendeu que Deus já havia preparado a vitória. Comparando com o sonho da esposa de Pilatos, que era um aviso para evitar o erro, o sonho relacionado a Gideão reforça a certeza do chamado divino. Ambos, no entanto, mostram que Deus intervém diretamente na vida das pessoas para orientar e cumprir seus propósitos. Essa reflexão nos ensina que os sonhos dados por Deus
são muitas vezes ferramentas para fortalecer nossa fé e nos capacitar a realizar aquilo para o qual fomos chamados. Eles nos dão a certeza de que, mesmo diante de desafios, Deus está conosco, nos guiando e preparando o caminho. Deus frequentemente usa sonhos para revelar estratégias que avançam seu reino e impactam vidas de forma duradoura. Um exemplo poderoso está em Atos capítulo 16, versículos 9 e 10, quando Paulo recebe direção específica para pregar o Evangelho. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: "Passe a Macedônia e ajude-nos." Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Esse sonho não foi apenas uma orientação geográfica, mas uma estratégia divina que levou o Evangelho a novas regiões, culminando na conversão de pessoas como Lídia e no início de igrejas em Filipos e Tessalônica. Era uma demonstração de como Deus conduz seus servos a estarem no lugar certo, no momento certo, para cumprir seu propósito. Comparando com o sonho de Gideão, que trouxe coragem para um confronto direto com os inimigos de Israel, o sonho de Paulo teve um impacto mais expansivo, alcançando povos com o Evangelho. Ambos, no entanto, revelam o cuidado de Deus em preparar e orientar seus filhos para que avancem com ousadia em suas missões. Essa reflexão nos ensina que os sonhos dados por Deus muitas vezes contêm instruções claras sobre como agir para cumprir a vontade dele. Quando estamos atentos e dispostos a obedecer, ele nos guia para sermos instrumentos em suas mãos, impactando vidas para a eternidade. Deus também usa sonhos para restaurar vidas e renovar a esperança daqueles que enfrentam situações difíceis. Um exemplo significativo é encontrado em Jeremias capítulo 29, versículos 10 e 11, quando Deus fala ao povo de Israel em meio ao exílio. Assim diz o Senhor: "Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Embora essa mensagem não tenha sido transmitida diretamente por um sonho, ela reflete a maneira como Deus comunica restauração e esperança, mesmo em momentos de crise. Muitas vezes, Ele utiliza sonhos para reforçar suas promessas e assegurar aos seus filhos que o sofrimento não é o fim, mas parte de um processo maior. Comparando com o sonho de Paulo sobre ir à Macedônia, que trouxe direção imediata, essa mensagem em Jeremias se conecta a uma esperança a longo prazo. Ambos, no entanto, refletem o coração de Deus em trazer luz e propósito em meio à escuridão. Essa reflexão nos ensina que os sonhos e promessas de Deus são ferramentas para renovar nossa confiança nele, mesmo quando o cenário ao nosso redor parece desfavorável. Ele sempre tem um plano maior, e nossa confiança deve estar na sua fidelidade. Os sonhos dados por Deus frequentemente nos apontam para a consumação de seus propósitos, seja em nossa vida pessoal ou no plano eterno da redenção. Um exemplo profundo está em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4, onde João compartilha uma visão celestial que encapsula a conclusão do plano divino. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou." Essa visão, embora não seja um sonho noturno, carrega os mesmos elementos de revelação divina. É uma promessa de esperança, restauração e vitória final, apontando para o dia em que todos os planos de Deus serão cumpridos em plenitude. Comparando com os sonhos anteriores, como o de Paulo,
que trouxe expansão imediata do reino de Deus. Essa visão apresenta o clímax do propósito divino para toda a criação. Ambos mostram que Deus usa sonhos e visões para nos alinhar com seu plano eterno. Essa reflexão nos ensina que os sonhos dados por Deus sempre apontam para algo maior do que nós mesmos. Eles nos conectam ao propósito divino e nos lembram de que nossa esperança está em sua promessa eterna. Ao longo desta reflexão, vimos como Deus fala através dos sonhos para revelar seus planos, proteger, corrigir, consolar, direcionar e fortalecer seus filhos. Cada exemplo bíblico mostrou que, quando ouvimos e obedecemos à voz de Deus, experimentamos a profundidade de seu amor e soberania. Quero te encorajar a buscar essa intimidade com Deus, permanecendo atento à maneira como Ele pode estar falando com você. Se esse conteúdo edificou a sua vida, inscreva-se no canal Fiel Consolador e deixe seu like como forma de gratidão. Nos comentários, diga de qual cidade e estado do Brasil você está assistindo, para que possamos criar uma comunidade que busca conhecer mais de Deus e de sua palavra. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você concorda, digite amém nos comentários.